Fala galera, tudo bem? Continuando aí o nosso assunto falando acerca da Ásia e vegetação, agora nós vamos a uma outra parte da Ásia. Nós vamos falar um pouco mais dos climas e da formação geológica. Vamos falar um pouco aí sobre isso também. A Ásia, pessoal, é o continente sismicamente falando mais ativo, mais intenso, é onde vai ocorrer os terremotos, os vulcões, os furacões, com grande intensidade, certo? Além da Ásia, nessa questão dos furacões, vai existir também lá na América do Norte, certo? Uma outra intensidade. Mas na Ásia também existe essa intensidade muito grande. E aí, nessa região da Ásia, nós vamos ter uma intensa atividade tectônica, sísmica, certo? Lá nessa região nós vamos ter o Anel de Fogo do Pacífico, que é a região mais ativa sismicamente e vulcanicamente do mundo, é onde nós vamos encontrar os maiores e mais ativos vulcões do mundo. É nessa região aí, certo? Aí nós vamos abrir um parênteses aqui e falar um pouco lá do Havaí. O Havaí nós temos um vulcão, o vulcão Kilauea. Ele está ativo desde 1984, isso jorrando lavas de forma ininterrupta. Desde 1984, que é uma fissura que tem lá na rocha e o vulcão está jorrando lava de forma ininterrupta. Isso na superfície, certo? Na ilha. Aí vocês podem perguntar, poxa professor, desde 84, aí já há 36 anos, não parou não? Não parou, em momento nenhum. Desde 84 que ele ainda não parou, ele diminui e aumenta. Recentemente, no ano passado, nós tivemos aí a maior erupção registrada nesses últimos 36 anos do vulcão Kilauea. Então, isso só ocorre no Kilauea? Não, tem outros vulcões ativos no interior do oceano, certo? Que está da mesma forma, de forma ininterrupta, jorrando lava. Só que isso está no interior do oceano, lá embaixo, né? Aí a gente não vê, mas se sabe que eles estão ativos, porque esse anel de fogo do Pacífico, ou ciclo de fogo do Pacífico, também ele pode ser chamado dessa forma, ele é monitorado, certo? E o ciclo de fogo, ele contorna o Oceano Pacífico e apresenta essa intensa atividade vulcânica. Terremotos, nós vamos encontrar aí em várias ilhas. Inclusive, pessoal, eu gostaria de perguntar aqui, o que é uma ilha? Eu sempre pergunto isso e as pessoas me dizem, professor, é uma faixa de terra rodeada por água. E um continente? Uma faixa de terra rodeada. É a mesma coisa? Não, ilha é uma coisa, continente é outra coisa. Vamos olhar para a imagem aí, ó. Na imagem aí vocês percebem o seguinte, nessa área aqui, nós temos aqui o relevo submarino, certo? E aqui nós temos o continente. O relevo que existe aqui nessa área continental, aqui nas Coreias, na Rússia, na China, que existe aqui também. Só que o relevo submarino ele está submerso. Está submerso. E aí, hipoteticamente, se o Monte Everest fosse dentro do mar, ele com seus mais de 8.000 metros de profundidade, se ele chegasse em uma área aí, vamos supor aí uma área com 9.000 metros de profundidade, ficaria apenas 1.000 e poucos metros de altitude acima do nível do mar, né? Então seria o que ali? Seria uma ilha. Então vamos entender que uma ilha é o cume de uma montanha que não foi submerso pelo oceano. Então as montanhas existem no oceano também, algumas, os planaltos,
mais serras, e as montanhas estão com o pico delas para fora. E o pico das montanhas é o que se formam as ilhas, certo? Então, se você for observar a ilha, entrar no mar e for lá com o submarino mergulhando, você vai perceber que existe uma estrutura toda por ela, em volta dela, descendo sobre ela, e você vai constatar que ela é uma montanha, um planalto ou uma serra, a depender da profundidade do mar no local. Tá ok? Então aí nós vamos ter essas ilhas, as ilhas do Japão, as ilhas da Indonésia. Professor, isso quer dizer que as ilhas do Japão foi o cume de algo? De uma montanha só não. Várias montanhas, porque o Japão não é uma ilha só, são várias ilhas, milhares de ilhas que formam o Japão, certo? Ali é um arquipélago. Então existem vários vulcões lá nessa região, certo? Mas isso foi um trabalho de erupção vulcânica que aconteceu da noite para o dia? Não, ao longo de milhões de anos, expelindo lava, é que eles vão formar essas formações aí, formar as ilhas, formar essas montanhas dentro do mar, tá ok? E aí nós vamos ver o seguinte: a Ásia está sobre 5 placas tectônicas. Veja bem, 5 placas tectônicas, as placas estão lá, então para elas se movimentarem, se chocarem, é uma facilidade muito grande. O Brasil, nós não temos isso, porque o Brasil ele está sobre uma única placa. Aqui, o Brasil está no centro da placa sul-americana. Então os tremores que ocorrem do lado não afeta tanto o Brasil, certo? Mas os países que estão próximos às bordas sentem sim os tremores de terras, tá ok? Então lá nós vamos ter a placa eurasiana, placa arábica, placa indiana, filipina e do Pacífico. Principal consequência: instabilidade sísmica, grande risco de acontecer desastres naturais como terremotos, tsunamis e a atividade vulcânica, certo? E aí nós temos as placas tectônicas. Nós temos aí parte da África, a Ásia, a Antártida, mas as asiáticas são essa aqui, placa asiática, euroasiática, essa grande, esse gigantesco bloco aqui, é a placa euroasiática. Essa aqui é a placa arábica, pequena, né, em relação às outras. Essa aqui é a placa indiana. Essa aqui é a placa das Filipinas. E essa é a placa do Pacífico. Então essas 5 são as que formam o território asiático. Tá ok? Um relevo bastante diversificado, montanhas, planaltos, planícies e etc. A cordilheira do Himalaia, de Tian Shan, e o Monte Altai, Siam, estão no centro do continente. Isso aqui é o que muitos irão chamar de o teto do mundo, porque o teto é a parte mais elevada do mundo, do planeta. O Himalaia, as cordilheiras do Himalaia, são montanhas altíssimas, e nessa aí nós vamos encontrar, na cordilheira do Himalaia, nós vamos encontrar o Monte Everest, com seus mais de 8.800 e alguns metros de altitude, certo? Então é muito elevado, é o chamado teto do mundo, são essas áreas aí da Ásia. E aí vamos à vegetação aí. Vamos começar pela vegetação de cima para baixo. Pessoal, a região aí da Ásia, nós vamos encontrar todo tipo de clima lá, certo? Todo tipo de clima. Por quê? Porque a Ásia ela vai estar na região polar do norte, na região temperada e na região intertropical. Então, os climas eles se repetem. Na região tropical, os climas se repetem, tanto na tropical do norte como na tropical do sul, e a Ásia vai estar nessas duas, elas se repetem. Na temperada norte e temperada sul, os climas se repetem, na polar norte e polar sul se repetem. Então vai ter todos os tipos de clima da Terra aí na Ásia.
Desculpa aí, pessoal, o telefone está tocando. A tundra. Superfície permanece congelada a maior parte do ano. E aí, quando ocorre o degelo, a tundra aí vai aparecer. A tundra é essa vegetação aqui, ó, de gramínea aqui, ó. Isso vai surgir quando ocorrer o degelo. Isso é muito rápido. Começa a ocorrer o degelo, rapidamente fica tudo verde, certo? E aí vai aparecer a tundra. A maior parte do ano vai ficar congelada. Durante pouco tempo vai aparecer. Isso aí nós podemos lembrar um pouco do clima nordestino semiárido, né? A maior parte do ano é aquela coisa seca. Quando vem uma chuva, de repente fica tudo verde. O sertão é assim, de repente fica tudo verde. Choveu hoje, amanhã você já começa a ver alguns brotos verdes nascendo e na mesma semana, se você voltar lá, tá tudo verde. Então é a mesma semelhança aí. Se for analisar, na região desse clima, a água ela passa a maior parte do tempo congelada. Então as plantas, os animais não consomem água congelada, ela fica indisponível, então fica seco. Tudo seco. Quando a água começa a derreter, e aí quando ela começa a descongelar, aí ela começa a regar tudo, aí fica disponível para os animais e as plantas e fica tudo verde rapidamente. Agora, é muito rápido, principalmente porque quando começar a congelar novamente, a neve começar a congelar, a tundra ela desaparece, fica tudo branco novamente, coberto de gelo, certo? As temperaturas vão variar entre menos 15 e menos 5 graus. Menos 5 graus é o mais quente que você encontra aí, né? Se é que pode chamar isso de quente, né? Precipitações reduzidas. O que são as precipitações? Chuvas. As chuvas são bem reduzidas, certo? Vegetação é composta de herbácea, musgos e líquens. A tundra aí vai estar nessa aí, nos musgos e líquens, certo? A fauna é o caribus, lobos, raposas e aves. Certo? Esse clima aqui nós vamos encontrar na parte norte da Ásia, certo? E aí nós vamos ver a taiga siberiana ao sul da tundra, nós vamos ter a presença aí da taiga. Essa taiga é chamada de coníferas porque as árvores elas formam aqui esse cônio, formam esse cone aqui, ó. Então ela é chamada de coníferas, certo? Por conta dessa estrutura aqui, ó, certo? Tipo um cone. Aí é chamado de coníferas. Essa floresta também ela é chamada de floresta boreal, certo? Então é uma das maiores formações vegetais do planeta, certo? Invernos frios e longos. A variação térmica entre 5 e 3 graus. Animais característicos são os ursos, cervos, lobos e raposas, certo? Esses cervos aí, eles estão entre os animais característicos dessa região. Árvores exploradas para a produção de papel e madeira para a construção. Então, essa aí é a taiga siberiana, que é uma floresta russa, ela é muito utilizada para isso, para exploração de papel, da celulose, né, para fazer papel, madeira para construção. No Canadá também vai ter uma imensa floresta dessa daí, uma taiga, a taiga canadense, né, também chamada de floresta boreal, tá? As pradarias e estepes se estendem a partir do litoral do Mar Vermelho, tá aqui, ó, essas pradarias e estepes. Os invernos são frios e os invernos
e os verões moderados. A variação térmica vai de menos 5 a 18 graus. Observe que é um clima que não é tão quente, não é aquele clima, seria mais o clima temperado, né, que nós temos aqui no Brasil. A vegetação herbácea e arbustiva são árvores. Essa herbácea são as gramíneas, aquela vegetação típica muito boa para o gado. E a vegetação herbácea é aquela vegetação de pequeno porte, arbustiva. Florestas temperadas. Essas aqui, as florestas temperadas, são aquelas florestas que vão possuir as maiores árvores do mundo, certo? Corresponde às áreas localizadas entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, no leste e oeste do continente. Ela vai estar logo abaixo da taiga até próximo da área da região tropical, certo? Então, é uma floresta que vai estar aí entre a floresta tropical e a floresta boreal, tá? As estações do ano são bem definidas, com índices de umidade variável. O clima aqui é o clima temperado, né? A vegetação típica desse tipo de clima é a floresta temperada caducifólia, cujas árvores perdem as folhas no inverno, tais como o carvalho, a betula, o salgueiro, a cerejeira, típicas do Japão, entre outras. Fauna formada por raposas, lebres, porcos e esquilos. Essas árvores caducifólia, aí as folhas caducas, quer dizer que elas caem na estação seca. Na estação seca, ou na estação também quente, né, quente seca, elas caem. Por quê? Para preservar a umidade no caule das folhas, no caule das plantas. Aí as folhas, elas sofrendo a radiação intensa do sol, a água vai evaporando. Se tem pouca água disponível no momento de seca, então elas perdem, derrubam as suas folhas para não perder umidade, certo? Savanas e vegetação mediterrânea aparecem no Planalto do Deccan e na Indochina. Árvores com troncos retorcidos, cascas grossas, tá aqui, folhas miúdas e raízes longas. A amplitude térmica varia entre 15 e 30 graus Celsius. A amplitude térmica é a diferença entre a máxima e a mínima, tá ok? E aí nós vamos ter as florestas tropicais. Ó, pessoal, só existem 3 locais no mundo em que vai existir essas florestas. Ó. Aqui no Brasil não, na América do Sul, né? No Brasil vai ter a maior parte, mas na América do Sul, aqui na África Central e aqui nessa região da Ásia, certo? No Sudeste Asiático. Nessas regiões aí, elas têm algo em comum, são cortadas pelo Equador, pelo Trópico do Equador. Então, as florestas tropicais, elas também são chamadas de floresta equatorial, certo? As florestas equatoriais, elas estão centralizadas na linha do Equador. É uma floresta densa, ocorre nas regiões próximas a essa linha aí, temperaturas e pluviosidade, ou seja, regime de chuva elevado, chove bastante, as temperaturas são bem elevadas, as florestas tropicais exploradas com muita intensidade para exploração de madeira ou os recursos minerais que estão no subsolo dela, tá ok? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Aí nós temos uma agenda para vocês, página 359 a 361, a leitura do livro, e responder as atividades da página 362 e 363. Também tem na página 358, que eu esqueci de colocar aí, viu? 358, 362 e 363, certo? Respondam lá. Bons estudos a todos. Tchau, tchau. Até a próxima.